8h22 em Campos, de volta com Folha no Ar, sempre ao vivo aqui pela Folha FM, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Deixa eu voltar aqui, que tem uma reclamação aqui, rapaz, do Edivar Júnior, vice-presidente da CDL. Ele acaba de mandar aqui pelo privado da gente, o segundo dia sem energia elétrica no Detran do Shopping Estrada. Parece que não pagaram a conta aí pelo jeito. Bom, voltamos aqui com o Folha no Ar e hoje recebendo o Lucas Barcelos, que é o gerente, né, o diretor financeiro do Grupo Barcelos, e também o Jefferson Manhães, reitor do IFE, e o Aloysio Abreu Barbosa, que é diretor do Grupo Folha da Manhã, e fala, evidentemente, também como diretor, né, e por fazer parte dessa parceria, pois tem a parceria do Grupo Barcelos, do Grupo Folha da Manhã, com o IFE, é claro, nesse combate aí à fome, nessa ação solidária, IFE Solidário. E na pergunta que eu fiz anteriormente, de que forma podemos colaborar, né? E quais os canais que a gente pode colaborar, além de qual a quantia podemos colaborar? Podemos colaborar uma vez por mês, né, durante esse período que vocês citaram, que vai até dezembro, e aí naturalmente a gente vai estar aqui no grupo, né, Folha, informando tanto nos sites quanto nas redes sociais, na rádio, enfim, na Plena TV, no jornal Folha da Manhã, nesse período todo. E tem algum detalhe a mais aí que vocês possam passar para a gente sobre a quantia mínima, máxima não, né? Que quanto mais, nesse caso, melhor. Pode ser o Lucas, pode ser o Jefferson também. Aí o Jefferson já anotou aí os dados aí, você pode falar, Jefferson, por favor. Não que você fale muito. Agora, uma cultura nova do Pix, né? Uma namorada bloqueou o namorado no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e aí ele começou a mandar Pix de 1 centavo com mensagem para ela. A generosidade, a gente sabe que depende da condição de cada um, né? Não existe quantia mínima, não existe quantia máxima, existe esse movimento que a gente quer fazer com que cada um pode contribuir um pouco, pode contribuir no primeiro mês, nos meses subsequentes, né? O importante é participar. Então, não há uma quantidade mínima. Tem sim, aqui eu vou passar, Cláudio, a questão da conta. Pode ser? A conta do Sicob, da nossa cooperativa. Lembrando que nenhum recurso da doação será incidido qualquer taxa, seja bancária ou qualquer outra coisa. Esse valor será integralmente revertido na ação social. Então, só para tranquilizar, não há nenhum outro tipo. E se houver, né, não será incidido sobre esse valor, nós pessoalmente da organização que vamos fazer a cobertura caso haja necessário. Então, eu já quero agradecer aqui a gratuidade aí do Sicob nessa ação. Então, quem quiser doar por conta bancária, o Sicob, né, agência 4222, repetindo, agência 4222. E a conta corrente é 2671, dígito 9, 2671, tracinho 9. Essa é a conta bancária. Hoje, como o Pix é um elemento mais fácil para muitas pessoas, mais rápido, mais prático, também pode ser feito com a chave, que é o e-mail da nossa fundação. fundeproif@gmail.com. Eu vou tentar soletrar aqui o primeiro com o desafio das palavras associadas, né? Então, F de feijão, U de uva, N de navio, D de dado, P de pai, R de rato,
O de ovo, I de igreja, F de feijão. Então, @gmail.com. fundeproif@gmail.com. Então, essa é a chave de Pix. Nós vamos estar divulgando, eu tenho certeza, seja no próprio Grupo Barcelos, aí no supermercados, também no Grupo Folha, no nosso IFE também, nós vamos estar em todos os canais apresentando, né? Quero aqui aproveitar a reclamação aí cidadã do Edivar, né? Pedindo também para que, quem sabe, Edivar, você que está nos ouvindo aqui, como vice-presidente da nossa CDL, né, que é sempre uma parceira da cidade, uma parceira também do nosso instituto, né, de pensar aí junto na direção, da gente estreitar ainda a ação nessa ação solidária, né? Então, assim, é mais um convite. O professor Raul, como eu acho que eu já falei, da nossa UENF, também vai estar aí mobilizando a nossa comunidade, participando aqui. A UENF, eu tenho certeza absoluta, uma parceira, com muitas caminhadas aí com o nosso IFE. Tenho certeza que a gente vai conseguir com a UF, com as nossas faculdades, né? Com a FMC. Eu não tenho dúvida nenhuma que todas as instituições que já não estejam já com ação, todas elas de alguma maneira fazem essa ação, mas a gente pode fazer isso de maneira mais orgânica, mais sistemática. Então estamos aqui fazendo um convite oficial para aqueles que desejarem nos ajudar, né, nessa ação cidadã, que a gente possa, como eu disse, entre aspas, engrossar o caldo, né, mobilizando as nossas comunidades, mobilizando os nossos empresários, mobilizando, no caso, nossos colegas servidores públicos, as famílias de alguns dos nossos estudantes, a sociedade de maneira geral. Então, acho que todos nós podemos fazer essa mobilização cidadã, urgente, necessária e para o bem de todos nós. Lucas, você comenta também sobre esse período da campanha aí de doação e sobre essa forma de doação aí. Hoje o Pix é de fato uma realidade, né? Sim, acho que o Pix veio para revolucionar o mercado financeiro, para a gente trazer muita facilidade, principalmente para transferências e tudo mais. Então, acho que aproveitar disso é uma sacada muito boa que o Jefferson teve, né, para que a gente consiga arrecadar mais recursos, e nós vamos estar com todos os nossos canais de comunicação à disposição, porque, exatamente como a gente falou no início, assim, não só nossas redes sociais, mas também a comunicação dentro das nossas lojas, e o máximo de pessoas que a gente conseguir abranger com essa comunicação vai ser melhor, porque a gente realmente está muito motivado a conseguir o máximo de recursos possível para que a gente consiga atingir aí o maior número de pessoas. Então, a parceria com a Folha também é muito importante para isso, né? E quanto mais parceiros a gente conseguir aí pelo caminho, né, nessa estrada, né, Jefferson, nesse caminho que a gente vai percorrer, melhor é para todos nós. Só quero deixar claro que as informações passadas pelo professor Jefferson aqui estão hoje na capa da edição impressa da Folha da Manhã, estão no Folha 1, estão em spots, vários spots diários na Folha FM, que pode estar falando aqui agora, e estão também na Plena TV, né? Canal de TV fechado do Grupo Folha. Então, isso vai ser massificado, né? A Folha fazendo aí sua parte para deixar bastante acessível essas maneiras de você poder fazer doação. Gente, dito isso, são 8h32, a gente tem mais dois blocos previstos. Eu vou propor a gente fazer um bloco só até o final, até porque Jefferson tem compromisso, 9 horas. Vou começar com a economia nacional, que a gente já falou aqui um pouco, e aí derivar para a economia de campos, ok? Então, a primeira pergunta que eu faço da economia nacional, pergunta que eu fiz ao Ciro Gomes aqui há cerca de 2 semanas, pergunta que fiz a César Maia, até como economista, mais do que como político, esse prefeito do Rio 3 vezes, né? Hoje vereador carioca, e faço a vocês, como é que vocês veem e projetam um Brasil com volta da inflação em patamares que a gente não via desde a implantação do Plano Real em 94, aumento dos juros, do dólar, da cesta básica,
dos combustíveis, gasolina R$ 7,00, diesel no norte R$ 6,00, o botijão de gás a gente falou aqui, mais de R$ 100,00, aumento da energia elétrica, crise hídrica, promessa de apagão, 14,4 milhões de brasileiros desempregados, 35,6 milhões de outros brasileiros na informalidade, sem contar os 6 milhões que Jefferson citou desalentados, que desistiram de procurar emprego. Prejuízo nas lavouras, na pecuária de leite, fuga dos investidores internacionais, a maior retração da produção industrial desde julho de 2015, queda do Ibovespa e queda do PIB. Bom, desculpa, Jefferson, você quer começar? Não, eu até prefiro que você comece, Lucas. Na verdade, eu acho que a gente pode falar em 3 pontos especificamente que a gente tem como prioridade máxima no Brasil para que haja um desenvolvimento mais seguro e mais contínuo da economia. Uma é a questão da segurança jurídica, que a gente sabe que hoje isso realmente movimenta muito o mercado contra a gente, né? A gente está passando por muitas questões de insegurança jurídica, de falta de equilíbrio dentro do próprio governo para que os investidores internacionais confiem no nosso país. A gente tem uma questão latente aí muito forte, que a gente sabe que está em discussão o tempo inteiro e que está sendo prorrogada muitas vezes na questão das votações e tudo mais, que é a reforma administrativa e a reforma fiscal. Então, hoje, eu acho que se a gente for parar para pensar, Luísio, é insano para qualquer pessoa que vem de fora do país, para qualquer empresa internacional que venha se aportar no país, o nosso formato de tributação, principalmente a questão do ICMS no Brasil, ela é uma atravancadora, ela impõe tantas barreiras no investimento, ela impõe tantas barreiras operacionais que dificulta muito a operação de empresas internacionais aqui dentro. E além disso, a gente sabe que muitas vezes a forma como ela é estruturada é justamente no intuito de gerar toda essa burocracia para que depois, posteriormente, as vantagens sejam vendidas, né? Então, a gente tem que primeiramente pensar em como a gente tem que destravar essa economia. Assim, eu não vejo, de fato, muitas perspectivas para o futuro se a gente não conseguir passar por essas barreiras, se a gente não conseguir enfrentar, de fato, uma reforma administrativa muito severa para que a gente deixe o país mais leve. A nossa máquina administrativa, ela pesa muito nas nossas costas como iniciativa privada. Hoje, o nosso repasse da receita bruta para a receita líquida, lá, só de repasse, fora imposto de renda que a gente tem para o governo, é 10% quase do nosso faturamento. Gente, isso é um volume de dinheiro, assim, é impressionante, é surreal o quanto que o governo ele come de tudo que a gente produz, assim, e de fato, hoje, quem paga isso é a população que consome. Se você dentro de até itens básicos de commodities que antigamente não tinham tributação, passaram a ter, e agora, por último, tiraram aí do arroz e do feijão o cálculo de ICM sobre isso. Mas assim, você pagar sobre esse determinado tipo de produto 19%, 20%, se você faz uma conta básica aí, com 5 itens, você deixa de levar 1, porque você está dando para o governo. Então, assim, de fato, se o foco, se a pauta do governo não for deixar de criar confusões, deixar de brigar, deixar de fato, arrumar confusão até com a própria sombra, porque a gente sabe que hoje o que a gente vem enfrentando é isso. E, de fato, não trabalhar para o que é necessário para a evolução do nosso país, eu vejo poucas perspectivas de futuro. Assim, não tem como a gente falar em evolução se a gente não reduzir os gastos públicos. Não tem como a gente falar de evolução do nosso país se a gente não falar em uma reforma tributária.
porque é uma guerra fiscal entre os estados, empresas o tempo inteiro precisando sair de um estado para ir para o outro, porque se você transfere mercadoria de um lado para o outro, você tem uma alíquota menor de ICMS, você consegue crédito, dessa forma você consegue lucrar mais, mas ao mesmo tempo você tem uma despesa logística e uma despesa operacional muito maior, e isso faz com que você tenha que trabalhar de diversos estados. Então, assim, isso nenhum gringo entende, gente. Isso é uma questão muito brasileira, né, de gerir, e ao mesmo tempo faz com que muitas empresas saiam daqui porque não conseguem entender o formato de operação, principalmente de conforme as tributações são cobradas no nosso país. E isso realmente faz com que a gente tenha uma trava muito grande do nosso crescimento. E eu, que tenho 31 anos, ouço desde que eu nasci que o Brasil é o país do futuro. Acredito que vocês também, né? Porque isso é o que falam já a nossa vida inteira. E o Brasil não vai ser o país do futuro se a gente não fizer essas mudanças rápidas, assim, em muito curto prazo, porque a nossa população está envelhecendo. Então, aonde a gente consegue gerar riqueza, que é através da população, pela mão de obra e tudo mais, ela já está entrando em outro patamar, que é de aposentadoria. E depois a gente vai ter um grande rombo, porque a população ativa, produtiva, que sustenta a população aposentada, não está trabalhando e não está contribuindo para o INSS. E tem muita gente autônoma, muita gente trabalhando por conta própria. E depois a gente sabe que já tem toda essa questão do rombo aí do INSS, que depois da última reforma está sendo pouco comentado, mas que daqui para frente só tende a crescer porque a população está envelhecendo, né? Então, além disso, ainda temos muitos problemas que possivelmente virão para o futuro se algumas ações não forem tomadas aí com certa rapidez. Então, acho que eu estou um pouco descrente, assim, principalmente pelo cenário atual que a gente está vivendo, pelo que eu percebo que vem se desenhando, e principalmente pela incapacidade que as pessoas estão tendo de entender o ciclo que a gente está vivendo e principalmente de entender o cenário que está sendo construído daqui para frente. Então, acho que muitas vezes a gente tem que deixar um pouco de discutir questões políticas e partidárias e começar a discutir a população, o futuro do Brasil, de fato, e principalmente o que a gente quer, né, daqui para frente, quais são as frentes de trabalho que a gente tem que atuar. É muita emoção, é muito sentimento, é muito trazer... Acho que o Brasil é um país do futebol, que as pessoas têm muito amor pelo time, e elas acabam enfrentando essa mesma paixão, essa mesma emoção para partidos políticos como se fosse bandeiras de time. Assim. Isso realmente causa no Brasil uma perda gigantesca pela ignorância, pela não visão e por tudo que... por tapar o olho mesmo para enxergar tudo que vem acontecendo e tudo que vem se desenhando. E não só desse governo, como também dos governos passados. Assim. Então, acho que existem pontos positivos e negativos, mas existe uma necessidade de se manter no poder e, ao mesmo tempo, de fazer com que se perpetue ali, muito maior do que, de fato, a intenção de fazer com que o país progrida, de que a nossa população se desenvolva e que, principalmente, a gente venha tratar de tantos problemas sociais que a gente tem. Esse egoísmo que a gente tem na nossa classe política realmente faz com que muita coisa deixe de evoluir. Jefferson? Bom, Aloysio, eu acho que, do meu humilde ponto de vista, eu acho que nós temos que eleger os verdadeiros problemas brasileiros para fazer o enfrentamento. É parar de ficar inventando factoide. O problema do Brasil não está na democracia. O problema do Brasil não está na impressão da urna eletrônica. No voto impresso, exatamente. Nós temos que deixar de apresentar o Brasil como uma republiqueta de bananas. Nós estamos sendo ironizados, mas agora não é mais chacota, não. Agora as pessoas já estão, de fato, preocupadas com o que está acontecendo aqui, porque esse país tem um poder econômico que está entre as 10 maiores economias do mundo, é a terceira maior democracia do mundo, e o que acontece aqui abala toda a América do Sul, com reflexo na América Latina e no mundo todo. Nós temos que, de fato, eleger os verdadeiros problemas. Nós temos que parar de brincar de governar. Nós temos que parar de terceirizar o problema para o outro.
não quer dizer que eu tenho que assumir que todos os problemas do Brasil são meus, ou dessa esfera de governo, mas é de todas as esferas de governo, não só de uma ou só de outra. Tem que sair desse ar de autoritarismo, de achar que eu tenho a solução para tudo, que eu sou o único certo e todos que foram eleitos estão errados. Nós temos que enfrentar o que de fato. Eu aqui enfrentaria, elegeria um dos maiores problemas desse país, históricos, tradicionais, que é a reforma tributária desse país. Quem hoje tem muito patrimônio, eu vou dar um exemplo, gosta de comparar com o Brasil. Eu estava agora com os Estados Unidos, estava agora numa reflexão, na preparação de um documento para ser apresentado no Congresso de Educação Superior para a Unesco, né, com alguns reitores, alguns especialistas. E eles falaram o seguinte: você sabe por quê, sobre financiamento das instituições superiores, vocês sabem por quê nos Estados Unidos, os super ricos, os muito ricos, ex-alunos que ficaram ricos depois de Harvard, depois de Stanford, eles doam recursos para a universidade? Não é só por questão de filantropia, não. É porque lá nos Estados Unidos, porque o pessoal fala, o mercado de trabalho dos Estados Unidos é desregulamentado, temos que fazer o mesmo no Brasil. É porque nos Estados Unidos você não consegue passar o seu patrimônio para o seu filho, não. É mais de 50%. É mais de 50%. Tem vários colegas, algumas pessoas conhecidas que falam assim, olha, se você comprar uma casa nos Estados Unidos, né, lá em Miami, qualquer outra coisa, você pensa o seguinte, você compra, mas o seu filho só vai usufruir quando você estiver vivo. Porque depois, para você passar isso para o seu filho, é um valor tão astronômico que não vale a pena. Então, é o desincentivar a formação de superacumuladores e começar a fazer aquilo que lá no início o Lucas falou, dar poder de compra, levar o dinheiro para todas as pessoas, para o maior número de pessoas. É assim que a economia funciona. Então, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, muitos super ricos lá, inclusive o Bill Gates é um deles, eles dizem, nós pagamos pouco imposto e os outros pagam mais. O Lucas, no início, foi muito feliz quando ele apresentou. Hoje, o trabalhador, ele tem uma carga tributária mais alta que o grande investidor desse país, que às vezes é isentado no seu investimento. E quando leva isso para o Congresso Nacional, fala que é coisa de comunista. Mas nos Estados Unidos faz isso. Os super ricos dos Estados Unidos estão falando que eles pagam pouco imposto. E no Brasil é isso mesmo, a pirâmide é inversa. Quem paga mais é o trabalhador, quem paga mais é aquele que compra, porque nós estamos focados no consumo. Então é o primeiro, faria antes de qualquer outra coisa, uma grande reforma tributária para a gente tornar o Brasil mais justo. Um trabalhador hoje paga, se colocar no consumo, 40%, 50% da sua renda em taxas que ele não percebe. Quando ele compra o arroz, compra o feijão e compra tantas outras coisas. E eu até acredito, Lucas, que se a população brasileira ela soubesse que o seu dinheiro está sendo bem aplicado pelos governos, até acho, porque se a gente comparar per capita, a taxa brasileira não é das mais altas do mundo de carga tributária. Entretanto, a sensação que nós temos é que nós entregamos um dinheiro e ele não é bem usado em várias coisas. Aqui, logo no início, aqui falou da ponte, né, que liga essa sonhada ponte. Quantas vezes ela parou, né? Quantas histórias a gente sabe de estradas vicinais que já foram asfaltadas 3 vezes aqui e continua sem asfalto. Pontes que são ditas que são feitas e que nunca se concluem. O interior aqui do nosso município, do nosso país, está cheio dessas histórias, né? Algumas podem ser um pouco fantasiosas, outras podem, né? Mas a gente tem essa percepção. Se a gente tivesse uma sociedade mais coesa, que cobre os governantes, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que a gente fará o seguinte, olha, eu estou pagando esse imposto e pago porque eu sei que ele está sendo bem aplicado. Porque um dinheiro, quando está na mão das pessoas, onde as pessoas podem ter o seu poder de compra retomado, né? Isso muda tudo. Por exemplo, a inflação, esse cenário que o Aloysinho passou, né? E pior, a expectativa é pior. Né? Saiu ontem uma entrevista da Datafolha, as pessoas têm certeza que o desemprego vai aumentar, as pessoas têm certeza que a inflação vai aumentar, e o que talvez está trazendo um pouco mais de esperança, de consolo para as pessoas, é que nós estamos agora chegando a um nível de vacinação razoável e com consequente diminuição pandêmica.
mas, ao mesmo tempo, a gente vê falas internacionais a partir do nosso país que nos escandaliza. Nós estamos sendo considerados um país exótico, né? Então, não é um país que vai falar para o mundo a partir da sua percepção, como o mundo pode ser reorganizado, como o Brasil pode atuar na relação. Então, nós vamos fortalecer a nossa relação aqui no Mercosul, ou na nossa relação com os países do Sul, ou do BRICS. Nós vamos falar de cloroquina, nós vamos falar... Pelo amor de Deus! E outra... Tratamento precoce. País... Tratamento precoce depois de tantos estudos. E a gente vai para a ONU para falar disso. Dando prova contra si mesmo diante do mundo. Exatamente. Isso hoje, Lucas, é cientificamente provado. Exato. Não há dúvida, não há mais dúvida. Com esses produtos. Gente. Pode ser que venha a ter. Mas com esses produtos, não tem. E olha, e nós temos que dar graças a Deus. Dar graças a Deus, porque poucos sabem, Luizinho e Lucas, vocês provavelmente sabem, que nós só conseguimos chegar nessa vacina porque nós estamos há 20 anos tentando desenvolver a vacina para o HIV e até hoje não encontrou. Você imagina se nós não encontrássemos vacina para a Covid-19? Até hoje, nós estamos nos testes agora, a tecnologia para desenvolver a vacina para o HIV é que fez com que nós pudéssemos, então, ter essa rapidez, que é uma tradução de uma tecnologia e joga para um outro, não é para outro campo, é o mesmo campo de vacina, mas para um outro objeto, vírus. Então, vejam, nós demos sorte. E até hoje não tem o combate ao coronavírus. Até agora não se encontrou, né, o tal tratamento no início ou no princípio, e usa vários adjetivos. A questão é o seguinte, essa pauta já passou. O Brasil precisa de liderança que diz o seguinte, nós temos um grave problema. Como é que eu posso combater o desmatamento na Amazônia se eu quero que o INPE pare de passar as informações de um sistema que é mundialmente certificado? Eu exonero o presidente do INPE. E se a Polícia Federal diz que o ministro o ex-ministro do meio ambiente estava possivelmente envolvido, quem falou isso foi o delegado da Polícia Federal responsável lá na Amazônia e disse que o ministro e o chefe do IBAMA estavam envolvidos com o tráfico internacional de madeira. O que eu faço com um servidor público desse? O que foi feito com o servidor público desse, o delegado da Polícia Federal? O que foi feito? Tirou do cargo e transferiu ele para uma outra região. Então, qual é a mensagem que eu estou passando? Servidor público, você tem que ser servo público. E por isso, Lucas, quando a gente fala da reforma administrativa, e assim, é importante a gente travar esse debate, mas no campo não é aqui, a possibilidade de querer tirar o servidor público, aquele que tem a capacidade de poder desobedecer. Nós, servidores públicos, podemos desobedecer hierarquicamente se a ordem que a nós foi dada, ela não está coadunando com a legislação ou com o interesse da sociedade. Agora, se você cria servos públicos, que é o que muitos políticos querem, para botar parente, para botar amigo em cargos na prefeitura, negociata com outros, para o meu partido e para o outro, aí o que vai acontecer? Vá denunciar a vacina, vá denunciar o desmatamento. Sabe o que vai fazer? Você vai ficar desempregado. Você vai ficar desacreditado. Nós vimos agora agora não, mas é o caso da CBF, mas quantas mulheres hoje se submetem a relações extremamente violentas no ambiente de trabalho e que a gente imagina como que isso pode acontecer e o relato porque se eu denuncio o poderoso lá, seja dessa organização, eu sou pequenininho. Isso foi com o João de Deus, isso foi com o cara da CBF, e a pessoa fala, porque se eu falar, eu vou perder o emprego. Eu tenho um filho para criar. E você precisa sair às 9. Eu tenho que fazer mais uma pergunta sobre economia. Então, só isso, Luizinho. Eu iria, primeiro, eleger os verdadeiros problemas, lastreado na ciência, para fazer políticas públicas reais e não fantasiosas, e começaria por uma reforma tributária séria para tentar amenizar as grandes disparidades. E concordo com os temas, que tem muitos outros temas, são vários temas,
né? Mas eu acho que esses são os primeiros para a gente poder criar um ambiente harmônico e aí, nesse ambiente harmônico, redimensionar os demais problemas que nós temos. Então, olha só, vamos organizar com o tempo que você tem que sair 9 horas. O governo do Vladimir Garotinho comemorou nessa semana, vou agora para, como diria Capi, vamos para o nosso canavial, Economia de Campos. A gente fez 11 painéis aqui, no Grupo Folha, entre julho e setembro do ano passado. Você, inclusive, Jeff, participou de um deles, né, com 34 representantes da sociedade civil organizada, preconizando a crise, quer dizer, admitindo a crise financeira que o campo estava e preconizando que ela não ia melhorar para esse ano. Mas ela dá sinais tímidos de melhora. O governo Vladimir comemorou que tinha arrecadado até semana passada, em nota fiscal de serviço, emitida por CNPJ do município, 2,2 bilhões. E esse mesmo valor, no ano todo passado, né, nós estamos agora no 9º mês do ano, não concluímos ainda, e todo ano passado foi 1,6 bilhão. Ou seja, e a projeção de chegar até 3 com o Dia da Criança e Natal. Tem a Azul retomando voos de municípios da Bacia de Campos, inclusive Campos, para os Estados Unidos, já está vendendo, fazendo reserva, né? Fort Lauderdale ali na Flórida. O americano não dá ponto sem nó, né? Você está fazendo isso porque está percebendo alguma retomada de atividade econômica. E você tem os ROIs e PEs subindo já a média desse ano é mais de 90%, além do que foi o ano passado de ROI e PE. Vou perguntar primeiro ao Jefferson, que vai ter que sair, e depois passar o Lucas. Vocês veem sinais de retomada, apesar dessa crise nacional toda que a gente debateu aqui antes, sinais de retomada do crescimento econômico em Campos e na região? Luizinho, também eu quero dizer que naquele momento que fomos entrevistados no ano passado, era quase que unânime de que dificilmente o nosso município conseguiria a curto prazo acertar as suas contas, né? O cenário era muito, muito ruim. Campos sofreu muito com essa questão toda aí nos últimos 5 anos, da crise no Estado, da crise do petróleo, então impactou profundamente. E o cenário era muito difícil, o que obrigou o governo anterior também a tomar decisões, também acredito eu, muito difíceis. Eu não participei do governo, nem do anterior, nem desse, então sempre falo como alguém de fora, e com todo respeito aos gestores, porque só quem está no cotidiano sabe, às vezes, das variáveis e da decisão que você pode tomar, às vezes você não vê todos os elementos. Mas eu quero dizer, como cidadão campista, que eu estou muito surpreso com esse cenário que se mostra mais esperançoso. Tenho certeza que isso tem consequências naturais de decisões anteriores, né? Não acredito que só um governo dá conta de fazer tudo. Há também decisões acertadas do atual governo municipal, isso é preciso reconhecer. E há um cenário do petróleo aí e de financiamento que nós não tínhamos, né? Pelo contrário, vinha zerado, participações especiais, etc. E agora o cenário é diferente. E, infelizmente, né, isso que talvez seja o elemento que possa trazer mais recursos, né? Além disso, né, também é bom dizer que o Estado do Rio de Janeiro está aí, para mim, num soluço orçamentário, né? Com a venda da SEDAI, com uma série de recursos, e isso vai, de alguma maneira... e já está sendo anunciado, e naturalmente teria que ser, não pode ficar só na mão de alguns, ter um conjunto de investimentos nos diversos municípios do estado e também na nossa cidade. Então, nesse curto, médio prazo, me parece que, diferente do momento pretérito em que a crise estava grande no Brasil, mas muito mais intensificado no estado do Rio de Janeiro e na nossa cidade, por alguns fatores, seja aquela bomba relógio, né? Postergou o pagamento. Isso traz um colchão de espero que as decisões corretas sejam tomadas para que não seja aquele velho ditado, né? Eu acho que é esse, véspera de muito, dia de nada, né? A gente achar, como já houve tempo aqui na fartura dos royalties, né? E aí eram verdadeiros marajás, né? Então, que a gente tenha uma disciplina, né, para
investir onde precisa ser investido, na formação da população, para que, de fato, as verdadeiras empreendimentos na cidade possam acontecer, para que a economia da nossa cidade pare de depender tanto do petróleo, porque, querendo ou não, o petróleo é algo que está sendo tornado abominável, porque nós vamos ter que decidir, ou usa um combustível dominado, com tecnologia, extremamente poluente, mas é o preço mais acessível e eu consigo, então, rodar o mundo, ou eu vou viver neste mundo, porque os impactos globais, a crise climática, ela não suporta 40, 50 anos usando combustíveis fósseis. Então, essa matriz, então eu espero que diante dessa nova pequena oportunidade, nós possamos continuar tomando as decisões corretas e por isso precisa de uma disciplina, né, de achar que sempre tem um dia seguinte, tem um mês seguinte, eu não posso gastar tudo agora. Então, esse planejamento. Então, eu torço, quero dizer que eu estou, de fato, impressionado, bem impressionado, né, com esse momento. Não, naquele momento que eu pessoalmente fiz essa análise, não me parecia razoável que isso poderia acontecer num prazo tão curto, mas existem os cenários mundiais e econômicos e que aquilo também nos ajuda. Não é suficiente, mas ele nos ajuda. Então, eu espero que esse momento do Estado do Rio de Janeiro, orçamentário, esse momento dos royalties, participações especiais, né, e uma disciplina necessária, e não coloque só a carga da conta em alguns atores, mas que a gente possa fazer o que é de bom para a cidade, para que a gente tenha uma economia próspera, para que a gente tenha dignidade do trabalho, de educação. Eu acredito que esse é o caminho. Como esse é meu último momento para participar, eu só queria, um segundo, dizer o seguinte a Luizinho e Lucas e Cláudio. O nosso IFE Solidário, o nosso programa de solidariedade, ele é um programa que está completamente sintonizado nos 17 objetivos da ONU para uma agenda sustentável. O primeiro objetivo da ONU, mundial, agenda mundial, é erradicação da pobreza. O segundo objetivo é fome zero. E o 17º é, para conseguir fazer os outros 16, que são 16 objetivos, você precisa de parcerias. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos tentando mobilizar a nossa sociedade, nos associar a outras entidades, nos associar a cada cidadão para combater, erradicar a pobreza. Lógico que ser parte da solução, nós não somos a solução, parte da solução e também da fome zero. Então eu fico muito orgulhoso, muito obrigado por essa oportunidade. Hoje também estamos completando 112 anos da Rede Federal, do nosso Instituto Federal. Nós somos das 19 que começaram lá com o Nilo Peçanha. Vou falar agora em nome de todos os conselheiros agora no aniversário, né? Por isso eu vou me ausentar aqui, em nome da presidência do CONIF, né? Um orgulho de ser co-cidadão ou ter nascido na cidade onde, no município onde nasceu Nilo Peçanha, aquele que em 1909 ele teve a visão estratégica de construir 19 escolas. Depois ele fez uma viagem, Luzinho, só para terminar mesmo. Ele fez uma viagem pela Europa, ele e a esposa dele venderam o patrimônio, acho que uma fazenda que a esposa tinha, eles venderam e foram viajar depois que ele saiu da vice-presidência e da presidência. E ele visitou a Suíça, visitou alguns lugares. Quando ele voltou, ele disse, se eu tivesse feito essa viagem antes de ser presidente, eu não construiria 19 escolas, eu construiria 200. Isso foi Nilo Peçanha lá atrás. Porque hoje na Suíça, 75% da população do nível médio está fazendo também um curso profissional. No Brasil, isso é 10%. Então temos muito que avançar na educação de qualidade, e muito obrigado ao Grupo Barcelos, ao Grupo Folha, ao Supermercado Superbom, por estar conosco nesse início, e tenho certeza que isso vai inspirar muita gente para vir com a gente para esse exercício cidadão e de responsabilidade social. Muito obrigado. Nós que te agradecemos, Jefferson. Obrigado a você, amigo. Lucas. Sim. Você... pois não. Para mim também foi uma grande surpresa. Assim, acho que diante dos cenários que a gente estava desenhando para o futuro, a gente não esperava que houvesse essa projeção aí de crescimento, de novos recursos para a cidade. A gente fica muito feliz até com tudo isso, porque inicialmente agora a gente ainda não está sentindo esses impactos, mas eu acho que no futuro breve
com certeza as coisas tendem a melhorar e é isso que a gente espera. Mas o que a gente anseia de fato, né, é que esse dinheiro ele seja bem alocado, né, que a gente de fato, como o Ben Jefferson colocou, que a gente eleja nossas prioridades e que a gente faça os investimentos que vá trazer novos recursos para a população. Então, eu acho que o principal foco sempre tem que ser na geração de renda e na educação. Quem sou eu para querer direcionar qualquer ação que o governo venha fazer, ou não estou aqui para isso, mas quando a gente constrói algo sempre pensando no futuro e em que legado a gente vai deixar, essa base ela tem que ser muito bem estruturada, e a base para tudo isso que a gente espera para que o futuro seja, não tem a menor dúvida de que é a educação. Então, a gente tem que pensar, sim, na construção, na melhoria da infraestrutura da nossa cidade, principalmente para que a gente consiga trazer novas empresas aqui para dentro. A gente sabe que Campos carece muito de indústria, então, de alguma maneira, a gente tem que tentar trazer isso para cá. E outra que eu acho que o principal ponto de investimento tem que ser na educação. Acho que educação, muita parceria aí com o IFE, que enfim, tem muito foco em tecnologia, e eu acho que isso também faz com que a gente consiga desenvolver ainda mais o potencial da nossa cidade e realmente trazer esses recursos para que, de fato, ele gere novos recursos aqui para dentro. Eu acho que, como o Ben Jefferson colocou, a época dos marajás acabou, a gente não tem mais... todo o recurso está sendo sempre muito escasso, então a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível para que a gente consiga dele trazer novos recursos. Então, acho que o nosso foco tem que ser esse, nosso foco tem que ser no crescimento da nossa cidade, no crescimento da nossa população e principalmente na capacitação da nossa mão de obra de trabalho, para que a gente consiga, assim, encantar novas empresas e trazer novas pessoas, principalmente indústria, aqui para a nossa região. Acho que é um pouco disso. Só para lembrar, são 9h04, que desses painéis, dessa série de 11 painéis, de julho a setembro do ano passado, serviram até para botar freio na boca de qualquer promessa de estelionato eleitoral, né, na disputa eleitoral, porque é inevitável, você promete, mas você tem que ter base na realidade, né? Exatamente. Não só o Jefferson participou, como o grupo Barcelos também participou com o Joilson. O Joilson foi um dos entrevistados, né? Então, e ouvimos gestores universitários, sindicalistas também, né? Foi bem diverso. Agora, são sinais de melhora, né? Realmente um deles independe, que é a conjuntura internacional, que é commodity de petróleo, preço do barril Brent. Foi muito ruim ano passado, 2 PEs zeradas, e eu já disse aqui, o mentor de ano passado começou para cá, até o presente momento, mais de 90%, que é substancial qualquer economia do mundo, né? E essa notícia aí do aumento da arrecadação em nota fiscal, né? Dinheiro declarado circulando, gerando divisa, né? Agora, tem que estar atento também ao cenário internacional. Essa crise da Evergrande... Isso pode ser uma bomba, né? Isso é uma construtora chinesa, se isso... pode ser o Lehman Brothers de novo, né? O que foi em 2008, né? Isso joga qualquer... Se vier, cai a economia do mundo dominó. Então, são as conjunções internacionais que você não domina, né? Está submetido a elas. E quem depende das suas ações, né? Eu acho que tem muita coisa que, claro, que a gente tem que fazer aqui dentro do nosso quadrado, que faz com que a gente consiga progredir, mas é inevitável que a gente está sempre dependendo da conjuntura internacional, né? Assim como foi 2008, como foi lá em 1929 e tudo mais, a gente tem toda essa questão aí da crise, principalmente imobiliária, e hoje a gente sabe que o crescimento mundial depende muito da China. Então, ontem, só por causa das especulações e tudo mais, né, a gente viu que a Bolsa derreteu. Ontem não, foi acho que na terça-feira, né? Foi anteontem. A Bolsa derreteu, enfim, a gente realmente depende muito da conjuntura internacional para nossas tomadas de decisão, e principalmente para que a gente consiga projetar, assim, né, entender os cenários e projetar o mínimo que a gente considere plausível, assim, 1 ano, 2 anos,
mas a gente sabe que, por exemplo, em 2018, quando a gente fazia nossas projeções, a gente não imaginava, em 2018, 2019, a gente não imaginava que viria aí uma pandemia já engatada numa crise e que possivelmente já venha outra crise agora por causa, né, de toda essa questão imobiliária na China. Então, assim, são muitas interferências, são muitos... a gente sabe que não depende de nós, muitas vezes, mas a gente tem que estar preparado para enfrentar. Então, acho que isso sim é aquela fumacinha, né, um sinalzinho de melhora, mas que também a gente não pode ser otimista em talvez construir um orçamento, em pautar estruturas de trabalho, projeções de trabalho para o ano que vem, com base em algo fictício que a gente ainda não consiga, né, tangibilizar. Então, acho que realmente o que a gente tem que fazer é ser o mais conservador possível, tratar nossos orçamentos de uma maneira mais estruturada, para que dentro do nosso quadrado, aqui dentro do que a gente consegue ter domínio, a gente consiga passar bem, e aí o que vier a mais acaba sendo, né, um bônus aí, a cereja do bolo. Eu basicamente tenho sempre como premissa ser o mais conservador possível na construção de orçamentos. Eu acho que e isso realmente faz com que você tenha esse colchão aí de estrutura para enfrentar as crises, e o que de fato faz com que você mantenha um crescimento perene, sustentável, é exatamente isso. Bom, ô Lucas, já são 9h09. Só para fechar aqui, eu recebi o secretário de Agricultura aqui no início do mês passado, de São Francisco, e semana passada nós conversamos, eu e o Arnaldo Neto, conversamos com o secretário de Agricultura de Campos, o Almir. E se uma das coisas, né, foi unanimidade nesses painéis que o Aloysio fez, né, conforme ele já citou, dentre todos os participantes, a salvação da lavoura, entre aspas, e aí é literalmente, né, a economia de Campos, seria realmente a lavoura, seria a agricultura de uma forma assim, bem intensa, muito mais do que e do que já foi até mesmo diversificada. Vocês fizeram uma reunião, e aí conversando com esses secretários, então a gente teve essa informação. O Grupo Barcelos fez uma reunião com Campos, São João da Barra, se não me falha, São Francisco, Cardoso Moreira, né, sobre toda a produção. E Quissamã, perfeito, obrigado, Lucas. Sobre a produção, né, desses municípios, do que diz respeito à agricultura, e que o grupo se compromete a comprar todos os produtos, né, de qualidade produzidos aqui. Como é que ficou depois dessa reunião? A coisa aconteceu, está andando, como é que é? A gente está nesse processo de construção, né? A gente está fazendo as primeiras visitas, a gente está, né, essa reunião foi mês passado, a gente está iniciando esse namoro aí com os municípios, mas a nossa intenção é muito forte. A gente sempre teve como premissa, assim, o desenvolvimento da nossa região, até em nossas ações a gente tem um programa muito forte de reciclagem, né, inclusive de orgânicos, e dentro dessa nossa realidade de produção de adubo e tudo mais, a gente tende sempre a também estar em parceria com os produtores rurais para que o lixo que a gente gera hoje, a gente tem aí quase 90% de todo o nosso lixo reciclado através da Recicle Bem, que é um dos braços do grupo. Todo o nosso lixo orgânico a gente tenta retornar não só para venda dentro do supermercado, mas também para o pessoal que produz para a gente, que nos revende. Então, por nossa parceria muito forte, sempre com produtores regionais, até na crise, quando teve lá a greve dos caminhoneiros, a gente conseguiu manter um certo nível de abastecimento de frutas, legumes e verduras, exatamente por comprar da região. É óbvio que tem coisas que a região não produz, que a gente tem que trazer de fora, mas essa parceria a gente sempre fortaleceu muito, e é nossa intenção fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor se desenvolvam, porque é aquela velha história lá, né? O cara que se hospeda no hotel, que paga os R$100 a diária, aquela historinha que a gente já conhece, que o cara do hotel compra
no mercado, que o mercado paga para a Caixa, que a Caixa paga o aluguel, que o dono da casa... Enfim, e o dinheiro circula. Então, quanto mais a gente fizer o dinheiro circular na nossa região, a gente acredita que a gente potencializa ainda mais, né, a nossa economia local. Então, a nossa intenção é potencializar a nossa região, é trazer esses municípios para perto, trazer esses secretários de agricultura para dentro da nossa empresa, para que a gente possa, assim, visitar, né, esses produtores e trazer a produção deles para que a gente consiga revender. A gente hoje realmente tem aí 900 mil passantes dentro das nossas lojas mês, então é uma fonte de escoamento de mercadorias regionais muito grande, né? Então, o máximo que a gente puder contribuir para a economia local é isso que a gente pretende fazer. Então, utilizar dos nossos pontos de venda para que a gente consiga gerar mais recursos para a população e fazer com que essa economia circule cada vez mais aqui no nosso entorno. Bom, perfeito. São 9h13. Quero te agradecer, queremos, né, te agradecer, meu caro Lucas, pela participação e, sobretudo, né, por essa parceria que o Aloysio fala em nome do grupo, né, a gente aqui fala também e em nome de toda a equipe da Folha FM, parabenizar por essa atitude e torcer para que o sucesso seja o maior possível e o maior número de pessoas consiga aí ser atendido por essa parceria e que a gente, né, se não, como disse o Jefferson aqui, se a gente não consegue ser a solução, pelo menos que a gente consiga aliviar o sofrimento dessas pessoas e, sobretudo, né, dar uma nova oportunidade a cada um de resgatar a sua esperança. Parabéns aí pela sua atitude, a atitude do Grupo Barcelos, e obrigado aqui pela participação, pela entrevista hoje no Folha no Ar. Obrigado a vocês pelo convite. Para a gente é sempre uma honra muito grande estar aqui fazendo parte desse programa. Assim como eu falei no começo, acho que o programa tem uma pegada muito diferente. Acho que vocês são muito imparciais na comunicação das notícias, nos comentários e sempre com muita inteligência. Então, obrigado pelo convite, obrigado por querer que a gente faça parte disso. Isso para a gente é muito, muito importante. E assim, agradecer também ao Jefferson, que não está mais aí, mas pela oportunidade de a gente estar participando desse projeto, que é tão bom, e principalmente que tem uma pegada que é muito alinhada ao que a gente considera como nosso propósito de empresa. Então, agradecer ao Aloysio aí também por estar na parceria conosco. E não tenho dúvida que são 3 marcas muito importantes, que têm muito peso para a cidade, em aspectos diferentes, mas que se complementam. E a gente não pode perder as esperanças, apesar de todo o cenário que a gente tem vivido. A gente está num ambiente micro aqui da nossa cidade. A gente está prevendo aí melhores cenários para frente. No ambiente macro, a gente espera que as coisas se acalmem, que de fato a gente priorize o que de fato é problema e que em um futuro breve o mercado esteja mais ajustado, né? Porque o que a gente precisa é de fato de tranquilidade, de foco no que realmente importa, e principalmente na escolha de pessoas certas para que nos represente lá no poder. Então, deixo aqui meu agradecimento em nome de todo o Grupo Barcelos, deixo aqui meu agradecimento ao Aloysio, a toda a família Folha aí, a você também, Cláudio, muito obrigado aí pelo convite. Perfeito. Aloysio. Agradecer demais ao Lucas pela presença, agradecer ao Jefferson, né? Não está mais aqui, ele teve compromisso, ele avisou. Dizer que ele está muito orgulhoso da parceria com o IFE, com o Grupo Barcelos, por um objetivo muito nobre, né? Muito nobre. E até coloquei no ponto final de ontem
né? O IFE é uma instituição de ensino, a maior instituição de ensino aqui de campos da região, Norte, Noroeste Fluminense, seja um dos lagos, né? Ela está presente e vai contar com essa presença para poder mobilizar a ação em Campos, no centro de Guarulhos, Serão da Barra, Quissamã, Macaé, Cabo Frio, Itaperuna, Cambuci, Bom Jesus, Tobapuana, Santo Antônio de Pádua, Cordeiro e vai até Maricá. Né? E a lição que vai ser ensinada com esse projeto, ela sobreviveu à crucificação. Ela é muito antiga, ela tem 2000 anos. Eu gosto sempre de repetir isso, né? Abre aspas. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Mateus 25:35, né? Yeshua Ben Nusef, que é quem chama de Jesus Cristo. Então, é uma lição muito antiga e muito atual, né? Muito atual. Estou muito orgulhoso de poder estar nessa parceria com o Grupo Folha, com o IFE, com o Grupo Barcelos, e anunciar que amanhã, a gente conversou muito sobre economia aqui, a gente vai estar entrevistando o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, meu Vinícius Fará. Amanhã, das 7 às 8h30, vamos fazer um pouco mais curto, e com a presença do aniversariante do dia, que vai aqui nossos parabéns, o Arnaldo Neto. Espetáculo, muito bom. Amanhã, então, fará ao vivo aqui conosco também, e o Arnaldo Neto, que vai estar bancando a festa. Amanhã é dia de sexta-feira, né? Já viu. Vai estar no ressaca, rapaz. Nossa, mãe. Tem que segurar o homem hoje. Pelo amor de Deus. Tem o pré, o pós, o durante, deve com certeza. O sextou dele começa hoje, né? Quintou já. Amanhã tem uma edição do Impresso de sábado. Mas no final de semana ninguém segura o homem, não. Segura não. Depois de... Olha, é terrível. Sábado, então, minha nossa mãe. Nossa, mãe. Ô, Lucas, grande abraço, sucesso para você, jovem, né, mas com uma visão muito, muito bacana, né, macro, de toda uma coisa que a gente precisa muito, que é desenvolvimento, crescimento, mas, acima de tudo, tudo isso com a parte humanitária da coisa. Eu acho isso muito bacana de vocês. Conheço, né, o velho lá há muito tempo, que aliás está com o cabelo agora extravagante, né, com rabinho de cavalo ali, bacana. Modernizou o visual. Danado. Joilson, o Licínio também. Então tem uma história aí muito importante para a nossa região, para a nossa cidade, claro, mas para toda uma região, conforme a gente falou sobre essa reunião aí com o setor agrícola aqui de vários municípios. Sucesso para vocês, amigo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês também. E um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E quem quiser colaborar e doar, né, nessa campanha do IFE Solidário, é só acompanhar aqui as nossas, tanto os nossos canais aqui da Folha, do Grupo Folha, do Grupo Barcelos também, do IFE, todos os dados estão ali. Eu repostei agora também aqui a forma de colaborar, que é por transferência bancária, por Pix, tem tudo aí. Aloysio, a você um abraço também, bom dia, uma ótima quinta-feira, amanhã de volta às 7 da manhã, se Deus permitir, com Folha no Ar. Só para repetir as informações que o Jefferson já passou, você está postando aí no streaming. As transferências bancárias para o programa IFE Solidário pode ser feito pela conta Sicob, agência 4222, vou repetir, agência 4222, conta corrente 2671, dígito 9. Conta corrente 2671, dígito 9, ou por Pix, fundoproif@gmail.com. Esse fundoproif o D é mudo, vou soletrar. F de feijão, U de uva, N de não, D de dado, P de pato, R de rato, O de ovo, I de igreja, F de feijão, @gmail.com. Ótimo, excelente. Perfeito. Doe quanto você quiser, quanto puder. E quantas vezes você quiser ao longo de toda essa campanha.
Fique na Folha FM, são 9h22. A gente volta amanhã às 7 no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. A gente segue com a nossa programação, com muita música e informação aqui na Folha FM.